A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Eu quero contar para os irmãos aqui uma pequena experiência que eu tive, né, em 2017. Mas antes eu quero ler aqui um versículo da Palavra de Deus com os meus irmãos. Amém? E se estiver aparecendo, estiver ouvindo aí algum roncozinho aí, é meu esposo que está aqui do lado, está dormindo e a gente está aproveitando para gravar esse vídeo, né? Eu estive pensando já algumas vezes, meditando nisso e achei por bem de compartilhar essa experiência, né, que eu tive de um som sobrenatural que eu ouvi em 2017. Mas antes quero ler aqui a palavra de Deus que está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, e o versículo 24, que diz assim a palavra de Deus. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Então, mostrando que tem base bíblica para aquilo que eu ouvi, esse som sobrenatural que eu ouvi. Bem, nós fomos convidados para levar uma palavra no interior de Caxias. E foi eu, meu esposo, Alexandre, e um outro irmão, que era o dirigente da congregação de lá, desse interior. E aí a gente foi aqui pela estrada do Baú, uma estrada que, por sinal, estava muito ruim na época. Agora eu não sei, né? Mas na época estava muito ruim aquela viagem, muita poeira, né? Foi no mês de novembro. Então tinha muita poeira, sabe? Os pneus dos carros e das motos andavam assim, dançando naquela poaca. Tinha muito pó, muito pó. Inclusive a gente chegou a escorregar, né? Escorregamos ainda, né? Porque a moto derrapou com aquele pó, né, ali no pneu da moto. Muito ruim, estrada muito ruim. Mas chegamos lá, né? Saímos daqui 5 horas da manhã e chegamos lá por volta de 9 horas. Fomos de moto, eu e meu esposo, numa popzinha, e um irmão noutra moto. E meus irmãos, durante toda essa viagem, a gente estava em consagração, né? Buscando a presença de Deus, ligado com Deus, em jejum, né, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia a Deus, que nos abençoasse na viagem, que nos desse a palavra. E quando chegamos lá, pela manhã, a gente ministrou uma palavra. Na parte da tarde foi um professor que ministrou a palavra. E no culto à noite foi um pastor que ministrou a palavra. A gente estava muito cansado da viagem, né? Meu esposo e eu, a gente estava muito cansados, mas para a glória de Deus nós estávamos lá para fazer a obra do nosso Deus. E meus irmãos, quando foi meio-dia, nós entregamos ali o jejum, entrei no quarto ali da irmã, pedi permissão, entramos ali, entregamos o jejum meio-dia. E ali almoçamos junto com os irmãos, numa alegria só, e na festa, no trabalho abençoado. Porém, irmãos, quando chegou a noite, depois do culto que tinha terminado, a gente percebeu assim o coração do povo no povoado assim muito duro, sabe? Eu quero dizer uma coisa para você, não se acostume com o evangelho. Não se acostume com o evangelho do Senhor. A palavra de Deus diz que o evangelho é boas novas de salvação. É poder de Deus para todo aquele que crê, o evangelho do Senhor. Glória a Jesus. Então, irmãos, a gente percebeu assim o coração do povo assim do interior, sabe, desse povoado lá do interior de Caxias, muito duro, irmãos. Só uma irmãzinha que estava fraquinha na fé e ela foi se reconciliar. Mas ali, né, apesar daquelas mensagens que foram pregadas ali, que foram anunciadas, aquelas pessoas não quiseram aceitar a Jesus, irmãos, né? E os irmãos ali se empenhando, um trabalho muito bonito da parte dos jovens também. Mas a palavra foi semeada, glória a Deus por isso, né? Foi semeado. Mas aonde nós queremos chegar, irmãos, que dá certo com essa palavra aqui que eu acabei de ler para vocês,
é que quando nós fomos dormir, irmãos, eu ouvi algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Nunca. E eu entrei no quarto para deitar, estava eu, a filha do dirigente e a bebezinha, filhinha dela. E na sala estava meu esposo deitado na rede. E quando eu me ajoelhei para orar, para buscar a presença do Senhor, como de costume eu faço antes de dormir, e eu acredito que isso é costume de todo servo de Deus, de antes de dormir orar ao Senhor, falar com o Senhor, quando acordar, às vezes até pela madrugada, né, falar com o Senhor, quando se levanta pela manhã também agradece a Deus, fala com Deus. Esse é o costume, né, de todos nós cristãos de estarmos dialogando com o nosso Salvador. Glória a Deus por isso. E meus irmãos, quando eu estava ali orando ao Senhor, sabe, irmãos, nesse ouvido meu aqui da direita, se abriu, irmãos, para o mundo espiritual. Aleluia, Jesus. Esse ouvido foi só esse, sabe? Não foi nos dois que eu ouvi, foi só nesse. Eu estava orando, eu não estava dormindo, apesar de eu estar cansada da viagem, mas eu estava lúcida, eu estava acordada, orando, falando com meu Deus, irmãos. E eu ouvi nitidamente, sabe, irmãos? Eu ouvi gritos, gritos de tormenta de uma grande multidão. Muitos gritos, muitos gritos. E ao mesmo tempo que eu ouvia aquele grito, aqueles gritos, eu ouvia um estalar de fogo. Sabe quando você queima seu monturo? Eu sei porque eu queimo aqui, eu limpo aqui o quintal aqui, e a gente queima aqui, faz aquele estalar. Quando uma quinta está queimada, melhor dizendo, quando palha está sendo queimada, aquele som do fogo queimando a palha, aquele som, sabe? Então era isso que eu ouvia. Sons de fogo, né, de estalar de fogo misturado com gritos, irmãos. Isso eu ouvi, né? Ouvi. Eu posso lhe garantir que eu ouvi. Eu não vou dizer para você que eu ouvi, que eu não vi, mas eu ouvi. Esse eu ouvi.